Olá, acompanhe a partir de agora a reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto. E neste encontro de hoje tem convidado o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, ex-deputado aqui na Casa. Ele vai prestar contas sobre as ações na área de esportes e lazer aqui no Espírito Santo. A Comissão de Turismo e Desporto é presidida pelo deputado Coronel Wellington. Acompanhe. Boa noite a todos os presentes, o público que nos assiste através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, toda a comunidade capixaba. Deus abençoe todos vocês. A grata satisfação em tê-los conosco, mais uma reunião da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa. Nós temos a honra hoje de estar recebendo algumas autoridades e nós gostaríamos que ela fizesse parte da mesa. Nós não estamos tendo a presença da deputada Janete Sá e do deputado Alain, apesar de que eles estão na casa, envolvidos em outras demandas, mas com certeza eles irão estar presentes. Temos algumas matérias para fazer leitura e votação. Caso eles não venham, nós já passamos para chamar e compor a mesa. Nós anunciamos e agradecemos de antemão a presença de José Carlos Nunes, secretário de Esporte e Lazer do Estado do Espírito Santo, CESPORT, pessoa na qual nós gostaríamos que fizesse parte da mesa aqui, por favor. Nós agradecemos. Nós agradecemos o convite que nós fizemos para ele ter aceitado. Nós somos muito bem recebidos na Secretaria de Esporte. As políticas públicas, elas são uma ação e uma necessidade da comunidade capixaba, é uma ação de governo. Quando a gente fala governo, não é do governo Renato Casagrande, mas de uma política pública que tem que ser aqui, que a CESPORT está em boas mãos, está sendo muito bem encaminhada pelo secretário Nunes. Gostaria de também anunciar a presença do assessor do secretário de Esporte, André Machado. Muito obrigado pela sua presença. Do Rodolfo Augusto dos Anjos Majeste, assessor de comunicação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, CESPORT. Quem que é? Muito obrigado pela presença também. Leonardo, presidente da ABBTUR. Ele mergulhador, por favor. É atirador também, né? Por favor, faça parte aqui da nossa mesa. Vem cá, Leonardo. Leni Júnior, gerente da CESPORT. Muito obrigado pela presença. Alias, assessor parlamentar tetracampeão de mundo de Big Soccer. Quem que é? Chega para cá, chega para perto, rapaz. Como diz o pessoal da roça, vem cá, rapaz. Fica longe, não. E Ângelo Neves, presidente do Instituto de Promoção da Cidadania e Turismo. Quem que é o Ângelo? Faça favor. Cá. Se quiser vir para cá, fica à vontade. Tá? Agradeço também a presença dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nosso gabinete, da Comissão de Turismo e Desporto, sem as quais nós não teríamos como fazer essa audiência. Nós sabemos que nós temos uma equipe, um time que joga junto, nós identificamos todas as demandas e essas demandas são levadas de forma organizada ao plenário. Todas as nossas indicações, todas as sugestões
que são feitos a partir da Comissão de Turismo e Desporto ou de proposições legislativas, elas são formalizadas, são apresentadas, e nós nunca tivemos sequer uma objeção pelo plenário da Assembleia Legislativa em relação aos dois temas, tanto as nossas proposições de turismo quanto também de desporto. Invocando a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Nós dispensamos a leitura das atas das reuniões anteriores, considerando aprovadas. Solicitamos à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia aos deputados membros, e caso algum deputado queira propor alguma retificação, poderá fazê-lo por emenda nas próximas reuniões. Nós solicitamos ao secretário que proceda à leitura do expediente. Antes, porém, nós gostaríamos de anunciar que está no nosso meio Paulo César Vieira, presidente da Federação Capixaba de Xadrez Escolar. Então, nosso muito obrigado pela presença e pela participação. E parabéns pelas inovações, sempre assim, as ações que você desempenha junto à comunidade escolar do Estado do Espírito Santo. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Ofício número 111, 2024, da excelentíssima senhora deputada Janete Sá, justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão, realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, para atendimento de atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia Legislativa. Segue. Convite enviado ao SENAC e à FEComércio, convidando os membros dessa comissão e desporto para participarem do ciclo do Saber Turismo, com o tema Desafios e Oportunidades de Turismo Sustentável. O evento contará com a palestra Mostra Cultural e aula Show Gastronômica Regional, realizar-se no dia 24 de abril de 2024, quarta-feira, às 14 horas, no sítio Tonizé, no município de Iuna. Proposições recebidas. Primeiro, projeto de lei 922/2023, autor deputado Coronel Wellington. Ementa. Acrescenta o item anexo 1º da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo aos municípios de Iuna o título da Capital Capixaba das Cachoeiras. Projeto de lei 245/2023, autor deputado Vandinho Leite. Ementa. Declara o evento Jesus Vida Verão Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 331/2023, autor deputado Tiago Hoffmann. Ementa. Projeto de lei que cria no Estado do Espírito Santo a Rota dos Lagos. Projeto de lei 348/2023, autor deputado Zé Preto. Ementa. Cria no Estado do Espírito Santo a Rota dos Tropeiros no município de Guarapari, Espírito Santo. Projeto de lei 478/2023, autor Dr. Bruno Rezende. Ementa. Acrescenta o item anexo 1 da Lei 10.974, 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Atílio Vivaca o título de capital simbólica do Estado do Espírito Santo, advendo da sua data e festa magna. Projeto de lei 605/2023, autor deputado Sérgio Meneghelli. Ementa. Declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo a Pobre Broma Fest, realizada no município de Laranja da Terra. Projeto de lei 477/2023, autor deputado Dr. Bruno Rezende. Acrescenta o item anexo 1º da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Itapimirim o título da capital simbólica do Espírito Santo e advento da sua data e festa magna. Projeto de lei 369/2023, autor deputado Sérgio Meneghelli. Acrescenta o item anexo 1º da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Águia Branca o título de Polônia Capixaba. Projeto de lei 329, autor deputado Pablo Muribeca. Ementa. Declara os festejos de Queimados como patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 476/2023, autor deputado Dr. Bruno Rezende. Ementa. Acrescenta o item anexo 1º da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Mimoso do Sul o título da capital simbólica do Estado do Espírito Santo e advento da sua data e festa magna. Projeto de lei 265/2023, autor deputado Sérgio Meneghelli. Ementa. Declara Serenata Italiana no município de Venda Nova do Imigrante como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 472/2023, autor deputado Vandinho Leite. Ementa. Acrescenta o item anexo 1º da Lei 10.964, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de São José dos Calçados o título da capital do Estado do carro de boi.
Projeto de Lei 443/2023, autor deputado Alcântara Filho. Ementa. Reconhece a festa Itália Unita, realizada todos os anos em Guaraná, no município de Aracruz, como patrimônio cultural do âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei 285/2023, autor deputado Sérgio Meneghelli. Ementa. Acrescenta o item anexo 1º da Lei 10.964, 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Piúma o título de Cidade das Cunhas. Projeto de Lei 316/2023, autor deputado Calegari. Cria o Estado do Espírito Santo a rota do Vale do Segredo em os municípios de Cachoeira do Pemirim e Vargem Alta. Projeto de Lei 846/2023, autor deputado Marcelo Santos. Declara patrimônio cultural da natureza imaterial do Estado do Espírito Santo a festa de Nossa Senhora dos Navegantes no município de Marataízes. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de Lei 499/2023, autor deputado Wellington Calegari. Cria no Estado do Espírito Santo a rota do Jussara, nos municípios de Rio Novo do Sul e Vargem Alta. Relator, deputado Coronel Wellington. Projeto de Lei 562/2023, autor deputado Bruno Rezende. Ementa. Cria no Estado a Rota do Pico dos Pontões, localizada no município de Mimoso do Sul. Relator, deputado Alain Ferreira. Projeto de Lei número 4. Bruno Rezende. Ementa. Cria no Estado a Rota de Itabira, localizada no município de Cachoeira do Pemirim. Relator, deputado Coronel Wellington. Projeto de Lei 514/2023, autor deputado Sérgio Meneghelli. Ementa. Cria no Estado do Espírito Santo a rota turística Rota da Pereveca, no município de Colatina. Relator, deputado Alain Ferreira. Projeto de Lei 429/2023, autor Wellington Calegari. Cria o Estado do Espírito Santo a Rota da Pedra do Elefante. Relator, deputado Coronel Wellington. Só um minutinho. Projeto de Lei 413/2023. Autor, deputado Mazinho dos Anjos. Ementa. Reconhece a Rota do Carmo, localizada no município de Domingos Martins, Espírito Santo, como rota turística no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relator, deputado Alain Ferreira. Projeto de Lei 593/2023, deputado Alain Ferreira. Cria no Estado do Espírito Santo a primeira rota capixaba de cafés especiais, localizada no município de Marechal de Floriano, do Espírito Santo. Relator, deputado Coronel Wellington. Projeto de Lei 846/2023, do deputado Marcelo Santos. Ementa. Declara patrimônio cultural da natureza imaterial do Estado do Espírito Santo da festa de Nossa Senhora dos Navegantes no município de Marataízes. Relator, deputado Coronel Wellington. Proposições baixadas de pauta, pressões sobrestadas não houve nesse período. Devolvo a palavra ao nobre senhor presidente. Passamos à ordem do dia. A ordem do dia, nós temos aqui um assunto para deliberar a participação de representantes dessa comissão no evento Ciclo do Saber, a ser realizado pelo SENAC e FEComércio, no município de Una, a convite das entidades citadas para a representação do deputado Coronel Wellington, presidente da comissão. Como não tem o restante dos deputados aqui, e em razão da data, nós deixamos previamente aprovados essa indicação, essa deliberação. Em chegando os outros deputados, nós colocamos a apreciação deles, para agilizar o tempo. Nós não vamos colocar em discussão os projetos que estão para análise de mérito com os deputados, em razão deles não estarem aqui, e vamos passar diretamente à parte para nós ouvirmos as sábias palavras do nosso secretário da CESPORT, Nunes.
Comissão de Turismo e Desporto tem a satisfação de receber nessa data o senhor José Carlos Nunes, secretário de Esporte e Lazer do Estado do Espírito Santo, que, atendendo gentilmente ao convite dessa comissão, fará uma apresentação sobre projetos e programas da CESPORT para o Espírito Santo. José Carlos Nunes, ou Nunes, como é conhecido carinhosamente, foi presidente da Central Única dos Trabalhadores por 3 mandatos. Em 2014 foi eleito deputado estadual. Entre os seus projetos está a importante Calçada da Fama, localizada na CESPORT, onde homenageia ícones do esporte capixaba. Nunes sempre esteve ligado ao esporte. É pai dos lutadores de MMA, Eric Silva e Gabriel Silva. Desde janeiro de 2023, encontra-se à frente da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Estado do Espírito Santo. E a CESPORT tem como missão contribuir para a qualidade de vida, a formação educacional e o desenvolvimento da sociedade por meio da promoção de esporte e lazer, atuando no desenvolvimento de políticas públicas de inclusão, qualificando o esporte capixaba e incentivando o esporte da base ao alto rendimento, a levarem o nome do nosso Estado ao topo dos pódios, em competições nacionais e internacionais. Focado nesse crescimento, as ações da Secretaria abrangem o esporte social, como instrumento de inclusão social, o esporte educacional, complementa as atividades escolares, envolvendo a educação física e revitalização dos jogos estudantis e universitários, o esporte de alto rendimento, esporte competitivo, produzindo atletas, e o esporte de recreação e lazer, esporte com qualidade de vida, incentiva a prática esportiva para todos, gerando saúde e bem-estar físico. E a presente comissão acredita que o esporte aliado à educação e por meio de projetos pode oferecer oportunidades para todos e principalmente para aqueles que estão em condições de risco social. O esporte possui um grande potencial de socializar indivíduos das mais diferentes classes, religiões, gêneros, idades, entre tantas outras diferenças presentes em nossa sociedade. Desde logo, entendemos e destacamos a importância do investimento na formação de atletas, tanto nas modalidades olímpicas como paralímpicas. Diante disso, agradecemos a presença do secretário de Esporte e Lazer do Estado, o senhor Nunes, e parabenizamos pelo trabalho por ele e por toda a sua equipe que vem sendo desempenhada no Estado do Espírito Santo. E também, solidariamente, ao governo do Estado do Espírito Santo, assim que nomeou o Nunes, também dá apoio orçamentário a toda e qualquer inovação e ação da CESPORT no Estado do Espírito Santo. Então, gostaria de convidar o nosso querido amigo, secretário da CESPORT, Nunes, para fazer a sua apresentação para o Estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a sua iniciativa, deputado, por estar nos convidando para que a gente possa, de fato, falar um pouco do nosso esporte aqui no Estado. Então, agradecer imensamente essa oportunidade, mas antes, porém, eu queria saudar aqui o Ângelo Neves, né, que é o presidente do Instituto de Promoção em Cidadania e Turismo, também o Leonardo, que é presidente da Abitur, também o Paulo César Vieira, presidente da Federação Capixaba de Xadrez, e queria fazer o registro dos nossos servidores, né, da Secretaria de Esporte, em nome do companheiro Leni, gostaria de cumprimentar Malias, né, que hoje está aqui do nosso lado, né, ele está hoje na assessoria parlamentar, mas teve a oportunidade de estar junto com a gente lá na secretaria, cumpriu uma tarefa importantíssima como secretário, subsecretário comunitário e lazer, lá na nossa secretaria, e também do Fábio Luiz. Né, o senhor contratou um excelente atleta e conhecedor do esporte. O Fábio Luiz também esteve junto com a gente lá na secretaria e muito fez pelo nosso esporte estado afora. Hoje, além de estar na assessoria, também toca alguns projetos sociais importantíssimos para o fortalecimento do esporte. Então, queria, de antemão, registrar e saudar essas pessoas.
Bom, eu queria primeiro dizer o quanto que a gente tem feito na Secretaria desde o dia 2 de janeiro de 2023 até agora. É claro que tudo que a gente vem fazendo é continuidade de um bom trabalho pelas quais vários outros secretários passaram pela Secretaria de Esporte. É bom registrar isso. Ninguém faz nada se não tivesse o início. Então, esse início a gente tem dado continuidade, é claro que sempre no sentido de aprimorar, melhorar, e a gente tem feito isso em colaboração para o nosso fortalecimento do esporte. E aqui eu quero, desde já, acreditar muito dessas iniciativas pelos nossos servidores lá da Secretaria de Esporte. Eu queria, primeiro, secretário, dizer dos nossos programas que a gente tem lá. Gostaria que passasse aqui. Nós temos o Voe Atleta, nós temos o Bolsa Atleta, a Lei de Incentivo ao Esporte, né, o Espírito Santo Vai Atleta, porque é um projeto novo que a gente implementou esse ano. Jogos Escolares, Campeões do Futuro, esse é vamos dizer assim, é a vitrine, né, do nosso governo, né, do governador Renato Casagrande, a Copa Cesporte, o chamamento público, as obras que a gente tem conseguido levar para todos os 78 municípios, né, que aí depois eu vou falar um pouquinho sobre elas, e o nosso centro de treinamento, o Jaime Navarro, que é um centro de treinamento que a gente está, cada dia, tentando melhorar para a gente poder desenvolver o esporte de alta qualidade, para que a gente possa formar atletas para que possa nos representar a nível nacional e a nível internacional. Queria iniciar falando um pouquinho do Voe Atleta. Eu acho que seria legal, né? Obrigado. Bom, eu queria falar um pouco sobre... Posso ficar por aqui mesmo, né? Eu vou ficar... Não, aqui aí eu fico de costas para vocês. Bom, esse é o Voe Atleta. Esse programa é um programa que cria as condições para que nossos atletas possam, inclusive, obter resultado. Pode ser aqui? Isso. Bom, esse programa é um programa que possibilita os nossos atletas a ter resultados para que ele esteja, inclusive, em outro programa, que é o programa Bolsa Atleta do nosso Estado. Tá certo? Então, nós temos aí vários atletas, né, de várias modalidades que representam o nosso Estado a nível nacional e a nível internacional. Aqui nós temos algumas informações que eu acho que é muito importante. Nós tivemos um edital o ano passado, né, que deu, perdão, um ano retrasado, 2022, até agosto de 2023, nós tivemos 730 passagens, um investimento de aproximadamente 2 milhões, um pouquinho mais de 2 milhões. No edital que nós fizemos em 2023, né, de setembro a dezembro, para poder fazer o fechamento desse período, nós investimos mais, né, R$1.659.000 para 349 passagens. Agradecer a presença do nosso deputado Alain. Alain já teve a oportunidade de estar lá na nossa secretaria também, conversando um pouquinho sobre o esporte no Estado. Tenho, né, como eu disse, nós emitimos, desse período aí, de setembro a dezembro, 349 passagens, 1.659.000. Em abril agora de 2024, né, até abril, de janeiro até abril, nós já emitimos 97 passagens, já nesse novo chamamento. Então, são um investimento de R$348 mil, e é bom dizer que as maiores competições não é no início do ano, e sim, né, mais para o segundo semestre. Então, as várias competições que a gente tem a nível nacional, a nível internacional, começa no segundo semestre. Então, esse é só o início desse ano, né, de janeiro até agora, até abril. Nós temos também aí o Vai Atleta. O Vai Atleta é um programa novo, né? A Secretaria sempre teve as vans que a gente, né, através de solicitação de federações, né, e municípios, a gente atende
aos institutos, projetos sociais, federações, para que permita que essas pessoas façam competições a nível nacional. Então, nós temos 4 vans hoje, e nós estamos, a partir da semana que vem, a gente já vai estar com micro-ônibus também para atender esses atletas. Todos esses atletas vão estar cadastrados para que a gente possa criar índices, né? Não só de índices, mas também indicadores e resultado para essas pessoas que utilizam a van para essas competições a nível nacional. O Bolsa Atleta, hoje nós temos aí um dos maiores programas de apoio financeiro individual para atletas, né? A gente sabe da importância que é esse investimento do governo do Estado, né? Hoje nós temos 234 atletas sendo beneficiados, né? São mais de 4 milhões e poucos. Em 2023 nós tivemos 191 atletas, 3 milhões e 200 mil, e esse ano, 2024, nós alteramos um pouquinho, né? Acrescentamos um pouco mais de atletas, foram para 234 atletas, um investimento de 4 milhões e 200 mil reais, isso tudo para trabalhar essa questão do alto rendimento. Nesses 234 atletas, nós dividimos por categorias. Então, nós temos 40 bolsistas na categoria estudantil, né, que o valor mensal é de R$ 500. Nós temos 157 bolsistas na categoria nacional, R$ 1.500. Na categoria internacional, né, R$ 2.000. E na olímpica, nós temos 2 atletas, inclusive, vão estar nessas Olimpíadas de Paris agora, representando o nosso Estado. Não são 2, não, são 3, não é isso? Não. Ah, não, são 2 mulheres. Da natação e... São o valor mensal de R$ 4.000 para cada bolsista, então são duas atletas, né, todas elas da Paralímpica. Nós temos aí a Lei de Incentivo, que é um outro programa nosso. A Lei de Incentivo foi criada em 2021, né, então é importante dizer que essa lei ela veio justamente para fortalecer ainda mais o nosso esporte, são investimentos que o governo do Estado faz. No primeiro ano, né, que a gente criou, que o governo do Estado criou, a partir de 2022, a gente começou já a fazer esses investimentos, então foram 8 milhões, foram 20 projetos que foram aprovados na época, né, em 2022. Em 2023, no primeiro momento, o governador tinha disponibilizado 10 milhões, 10 milhões foi rapidinho, em junho, julho, já não tinha mais esse recurso, a gente pediu ao governador que pudesse suplementar, e ele botou mais 1.900.000, nós atendemos em 2023 35 projetos que foram executados, e esse ano, né, de 2024, foram 15 milhões que o governo disponibilizou, e nós já conseguimos já atingir essa meta de 15 milhões, com 45 projetos, que alguns deles vão estar sendo executados. O primeiro que foi executado iniciou agora esse final de semana na Serra, né, com o surf, lá da Neymara Carvalho, muito bacana, isso é muito legal, dá visibilidade ao Estado. Esse é o comparativo que a gente tem esforçado muito para que a gente mudasse um pouco esses atendimentos, né, entre projetos sociais e eventos. Então, em 2022, nós tivemos 12 projetos sociais e tivemos 8 de eventos. Em 2023, nós tivemos 23 projetos sociais e tivemos 12 de eventos. E esse ano, a prioridade nossa foi ainda mais apostar nos projetos sociais. Então, são 32 projetos, ou seja, daquele total, né, que a gente está investindo, dos 15 milhões, né, 32 é para projetos sociais e 13 para eventos. Por que a gente entende que investir mais nos projetos sociais é bom para o Estado? Justamente porque a gente consegue chegar na camada que mais precisa de política pública. Esse ano, a gente, inclusive, está diversificando, né, esses projetos para o interior do Estado. Até então, esse recurso era praticamente, quase todos eles usados para os projetos sociais na Grande Vitória
e, principalmente, os eventos acontecendo na Grande Vitória. Então, foi um debate que a gente fez internamente e a gente prefere fazer com que a gente continue, né, priorizando, né, os projetos sociais. Jogos escolares, aí nós tivemos a oportunidade, né, quando o nosso deputado era prefeito lá de Iúna, nós teve sediar, 2019, né, sediou uma das regionais, né, então ele sabe da importância, o envolvimento, né, desses atletas. Então, para nós, sem sombra de dúvida, um dos projetos mais bacanas que a gente tem de inclusão, porque a gente inicia já no início, né, da formação dessas crianças como atleta. Então, tem aí, né, foram 8 regionais, então isso é informação de 2023, esse ano a gente já começou já, hoje a gente está na segunda região, mas essas informações é do ano passado, ou seja, nós tivemos 362 escolas, 7.647 atletas envolvidos em todas as 8 regiões, entre infantil e juvenil. Nós tivemos 437 atletas nos representando na etapa nacional e tivemos aí um resultado muito bacana. Nós tivemos 73 medalhas, esses 437 atletas, né, nós obtivemos 73 medalhas, 23 de ouro, 23 de prata e 27 de bronze. Ou seja, a gente tem tido um bom resultado e isso mostra para a gente que a gente precisa, né, trabalhar um pouco mais para, quem sabe, a gente ter mais medalhas ainda. Esse é o esforço que nós estamos fazendo para esse ano. Jogos dos idosos, né, jogos da terceira idade, é o primeiro evento que a gente está fazendo. A gente entende que envolver, né, infantil, projetos infantis, projetos juvenis, né, projetos de alto rendimento, é tudo muito bacana, muito legal, mas a gente precisa fazer a inclusão também dessas pessoas que, muitas delas, inclusive, já foram atletas, né, e hoje, se a gente não criar essas condições, a gente acaba não dando oportunidade. Então, nós vamos estar, esse ano, realizando os Jogos da terceira idade, são 7 modalidades, né, vai acontecer dia 27 de julho a 30 de julho, 27 de junho ou 30 de julho? Bom, depois eu fico devendo essa informação, mas... mas vai ser no Sesc de Aracruz. Nós vamos aproveitar o estadual, né, dos Jogos Escolares e também vamos fazer, uma semana após os Jogos Escolares, os Jogos dos Idosos, da terceira idade, porque é importante. Campeões de Futuro, esse é o projeto, o programa que enche os olhos do governador, enche os olhos de todos os nossos servidores, que é o Campeões de Futuro. Hoje, esse projeto é um projeto bacana, um projeto legal, a gente consegue fazer com que esse projeto alcance o maior número de municípios. Hoje nós temos aproximadamente 21 mil alunos inscritos no Campeões de Futuro. Nós estamos divididos em 298 núcleos. O núcleo nada mais é do local onde, né, desenvolve a modalidade. Então, pode ser que o núcleo tenha mais de uma modalidade. Então, são 298 núcleos e em 73 municípios que o Campeão de Futuro está presente. Depois eu vou passar alguma informação, deputado, que eu acho que é muito importante, que é o nosso programa que nós fizemos para a gente poder detalhar esses números, que eu acho que é muito bacana. A gente consegue, através do Campeões de Futuro, inclusive ver quais os municípios, né, que mais desenvolvem o projeto, né, do Campeões de Futuro, quais as modalidades que a gente tem, né, de cada município, ou seja, a vocação de cada município a gente pode provocar, inclusive, através do Campeões de Futuro, porque a partir do momento que a gente tem uma quantidade de atletas desenvolvendo determinada modalidade, isso significa que a gente pode apostar um pouco mais naquele município, porque a gente vai construir dali, provavelmente, grandes atletas que poderão nos representar a nível nacional e a nível internacional. Ou seja, transformar esses atletas em atletas de alto rendimento. Mas depois eu vou passar esses números mais detalhadamente. A Copa Cesporte,
Já é a terceira edição, ela começou como Copa Rural, e a gente percebeu que a Copa Rural não era bem rural, então a gente viu que muitos dos municípios, né, acabava colocando atletas da cidade mesmo, tal, e a gente achou que o nome Copa Cesporte ficaria mais apresentável, né? Então, esse ano a gente está partindo para a quarta edição, né? O ano passado nós tivemos 64 municípios que participaram, sendo além de 64 municípios, né, 64 equipes. Também tivemos 28 feminina. Foi a primeira vez que nós desenvolvemos a modalidade feminina. Teve uma participação assim bacana, legal, envolveu, inclusive, os prefeitos de cada município desse. Vamos falar um pouquinho do Jaime. Essa, deputado, tem sido tem feito, inclusive o Bruno, enquanto estava lá na subsecretaria, a gente conversou bastante sobre isso. Por quê? Porque a gente acaba investindo muito em obras, né? Não que não seja necessário, mas a gente acaba não conseguindo trabalhar muito bem dentro do CT, porque a gente acaba faltando um pouco de estrutura. Por conta disso, nós fizemos uma reforma imensa. Os outros nossos ginásios. Um exemplo concreto é o da ginástica rítmica. Hoje nós sabemos, né, o quanto que essa modalidade tem nos representado a nível nacional, né? Então a gente está trabalhando isso com muito foco, porque além da ginástica rítmica, que até então era praticada, a gente está criando e renovando as instalações para a gente também ter a ginástica artística lá dentro. Então, a gente está reformulando toda a nossa estrutura para essa finalidade. Também, aí é o centro de excelência nosso, né? Provavelmente deveremos estar entregando isso no final de junho, início de julho, esse centro de excelência, que vai ter essas modalidades lá dentro de excelência, dentro do centro de excelência, né? O bocha paralímpico, o vôlei sentado, o basquete, goalball, tênis de mesa, futsal para cegos, enfim. Essas modalidades umas modalidades que são praticadas, né, dentro dos para-atletas, e muitos deles fazem competição já a nível nacional, que a gente acaba sendo referência, né? O basquete, por exemplo, de cadeira de roda, para nós, sempre a gente tem trago, né, resultado para o nosso Estado. Então, o Centro de Excelência vai ser um ambiente bacana para a gente. Vai ser um dos maiores centros de excelência da região Sudeste. A gente só vai perder para São Paulo, né? Então, para se ter uma ideia, o que isso significa para o esporte do nosso Estado. Além disso, nós temos também o nosso centro de lutas, que é um outro ginásio que a gente está reformando ele todo, justamente para a prática das modalidades de luta, né? Jiu-jitsu, boxe, enfim, judô, karatê, enfim, todas as lutas de artes marciais será desenvolvida dentro desse ginásio. Então, esse ginásio vai ser adaptado para que a gente possa simultaneamente praticar 4 modalidades no mesmo momento, né? Então, assim, vai ser algo bastante bacana para a gente poder criar os nossos atletas, formar os nossos atletas e fazer com que eles possam nos representar. Aqui estão as obras e equipamento. Então, hoje a gente tem, na Secretaria de Esporte, nós temos essas obras, né? Nós temos o Campo Bom de
interior, principalmente, além das academias que a gente tem espalhadas nos 78 municípios. Não tem um município que não tenha, né, uma academia popular.
entidades que hoje não são reconhecidas passar a ser reconhecida, né? Então, muitos projetos sociais acabam não tendo acesso ao recurso público porque ela não existe. Quer dizer, ela desenvolve, né, um projeto, mas ela, por questão de legalidade, ela não pode acessar um deputado para solicitar uma emenda, não acessa a lei de incentivo, não acessa o chamamento público. E a ideia do governador, né, junto com a Secretaria do Esporte, é a gente regularizar essas entidades e fazer com que ela possa se tornar, né, uma entidade legal que tenha acesso a esses recursos, né? Então, a ideia nossa é fazer isso. Então, a gente, além de criar o projeto, a gente vai criar um mecanismo de fazer com que as pessoas que estejam dentro do projeto legal, a gente cria uma equipe multidisciplinar, porque não é só criar, né, passar a dar legalidade à entidade, mas é também acompanhar essa entidade. Durante os 2 anos que essa entidade não puder ter acesso, não pode, né, ter acesso a esses recursos, porque tem um período de 2 anos aí para ela passar a ser reconhecida, o Estado ajudaria esses projetos para que eles possam desenvolver aquela determinada modalidade que eles já praticam. 3 outras coisas que eu acho que é muito importante. Nosso plano estadual. Nós, no Estado do Espírito Santo, nós não temos um plano estadual, a gente não sabe qual é a vocação do município, qual é a vocação da região e nem tampouco qual é a vocação, de fato, do nosso Estado. Qual é a modalidade, né, que a gente pode dizer, bater no peito e falar bem assim, olha, daqui a 10 anos nós vamos estar, né, competindo e vamos trazer muito resultado para o nosso Estado. A gente precisa criar mecanismo que a gente possa obter isso e investir esse recurso com mais direcionamento. Eu sei que o Fábio Luiz vai falar que é o vôlei, né? Eu sei que o Bruno Marias vai falar que é o beach soccer, né? O Leni vai falar que é o taekwondo e vai embora. Mas a gente precisa descobrir, né, quais são as modalidades. Se a gente for conversar com o time de futebol, vai falar que é o futebol. Mas, enfim, nós precisamos ter um direcionamento para que a gente possa, né, melhorar os nossos recursos, né, com uma finalidade. O que a gente quer do esporte hoje e o que a gente quer do esporte para 10 anos. Então, o Plano Estadual do Esporte tem essa finalidade. A gente trabalhar o alto rendimento, mas trabalhar a formação e trabalhar a terceira idade. Né? Dentro desses 3 eixos, a gente evoluir para o que a gente quer daqui a 10 anos. O censo esportivo é a gente criar mecanismo para a gente poder saber o que a gente tem de ferramentas, o que nós temos de equipamentos, o que nós temos de obras espalhadas nos 78 municípios. A gente precisa saber aonde é praticado o verdadeiro esporte. Às vezes, a gente pega um município que o secretário ou a comunidade não sabe quantos campos bons de bola tem naquele município, ou quantos campos tem ali naquela região. Então, é importante a gente ter um censo, até para a gente poder também saber quais são os eventos, né, quais são os projetos que é tocado em cada espaço desse. E, por fim, o Observatório do Esporte. Isso aqui, para mim, é o mais importante de todos também. Não que um não seja mais importante do que o outro, mas esse daqui é fundamental, porque é aqui que a gente vai criar os índices, vai criar indicadores, vai criar resultados. É inadmissível a gente investir tanto e não saber o que de resultado que trouxemos para o nosso Estado, principalmente do alto rendimento. Então, o Observatório do Esporte vai criar essas condições para a gente, né, para que a gente possa, mais assertivamente, acertar naquela determinada modalidade. Então, o Observatório do Esporte vai estar acompanhado com o censo e com o plano estadual. Então, esses três, vamos dizer assim, esses 3 projetos, um conversa com o outro. O plano estadual, a gente já vai iniciar agora, dia 30 de abril, lá em Nova Venécia, aí depois fazendo a Grande Vitória, depois em Cachoeiro de Itapemirim, depois em Afonso Cláudio, ou seja, são 5, e depois uma de São Mateus. São 5 regiões. Nós dividimos o Estado em 5 regiões para a gente poder fazer o nosso plano. Então, um pouco da história é essa. Eu queria, para finalizar, eu queria mostrar, deputado,
um pouco os nossos programas assim de informação. Desde quando nós assumimos, lá no dia 2 de janeiro, em conversa com Bruno Malias, né, com Leni, né, com Carlos Germano, que é o nosso outro subsecretário de esporte, e também com os nossos servidores, né, e aí eu quero até falar um pouco do André. O André é o nosso TI, lá da secretaria. A gente tem dado muito trabalho para ele, mas ele tem conseguido nos atender, de informatizar, né, as informações. Quer dizer, não sei se a palavra certa é essa, mas criar uma ferramenta que a gente possa obter as informações mais precisas, né, porque a ideia nossa é um programa conversar com o outro. E até então a gente não tinha isso na secretaria, era tudo planilha. Então você ia numa gerência, tinha uma planilha para um determinado, né, programa, ia na outra, tinha. Nós estamos juntando.
130 atletas. Cadê? Ah, então tá. Tem aí quase... Hã? Ah, tá. Tem 62 atletas e um núcleo. Quantas modalidades tem lá? Só futsal. Então, penso que... Ficou bom? Deixa quieto, se não ficasse bom. Gente, nós agradecemos a apresentação, nosso querido secretário Nunes. Nós entendemos que o esporte é uma fonte saudável de vida. O esporte agrega, traz disciplina, hierarquia, ocupa o espaço e o tempo ocioso das pessoas, independente do local que residem, independente da classe social, do gênero. Então, nós gostaríamos de parabenizar todas as ações desenvolvidas pela CESPORT, na pessoa do secretário Nunes, de toda a sua equipe, porque nós vemos que existe um planejamento. Obviamente, existem dificuldades, barreiras a vencer, avanços também, com certeza, serão computados nessa sua carreira, essa brilhante carreira. E, assim, parabéns mesmo. Nós ficamos felizes pela vinda sua aqui, da sua equipe, e pelo resultado de um trabalho, como você falou. É construído há vários anos por diversas pessoas, ninguém tem que ser o salvador da pátria que faz tudo sozinho, que ele fez e aconteceu. Então, parabéns pela sua humildade, inclusive, de fazer esse reconhecimento e saber que, com certeza, nós temos um caminho longo ainda a percorrer. Posteriormente, nós faremos algumas considerações e perguntas, né? Nós vamos passar a palavra para suas considerações ao deputado Alain. Antes, porém, nós gostaríamos de deliberar a participação de representantes dessa comissão no evento do Ciclo do Saber a ser realizado pelo Senac FEComércio no município de Una, a convite das entidades citadas, para a representação da Comissão de Turismo e Desporto. Com a sua manifestação, você já pode fazer uma manifestação favorável ou desfavorável e também fazer suas considerações. Assim como também anunciar a presença do amigo Weber, assessor de Relações Institucionais da Casa Civil. Ele já está presente sempre em todas as comissões, todas as reuniões ordinárias. Nós já nos consideramos ele um integrante aqui da comissão também, e da Assembleia Legislativa. E parabenizar, porque, independente da designação dele para vir acompanhar ou não, ele, por si só, ele tem o compromisso e o interesse de vir aqui saber das políticas públicas relacionadas ao turismo e ao desporto. Com a palavra, o deputado Alain. Boa noite, coronel. Boa noite a todos e a todas. Com certeza acompanho o relator. Quero cumprimentar aqui nosso secretário Nunes. Falou muito e falou muito bem. Geralmente falou pouco, falou bem. Não, você falou muito e falou muito bem. Leni Júnior, gerente de CESPORT, o Rodolfo Augusto, Bruno Malias, assessor parlamentar e tetracampeão do mundo de beach. Eu acho que eu joguei com o Bruno lá em Cachoeiro, no Amarelo, contra ele. Jogamos, sim. Jogamos lá um jogo com o prefeito e nós botei a maior pilha no Rodrigo Sande para marcar ele, rapaz. Ele deu conta, ficou 3-3, empatamos o jogo. Ângelo Neves,
O prefeito, gente, só para deixar claro aqui, ele falou que era um jogo de exibição para brincar, mas pegou os profissionais e colocou tudo do lado dele. Então não foi brincadeira, não. O jogo foi sério. O Leonardo, Paulo César Vieira e o André Machado. Enfim, é sempre bom ouvir, né, os projetos do governo do Estado, principalmente no esporte. Eu sempre falo que o esporte é uma ferramenta de inclusão, onde traz saúde, respeito, comprometimento e vários outros norteadores que fortalecem ainda mais nosso vínculo com a sociedade. Cachoeiro, esse dado aí eu não conhecia, meu secretário. A gente precisa de fomentar ainda mais. O secretário faz um bom trabalho lá, o ex-secretário que saiu agora, que é o Ramon, mas a gente precisa de melhorar. Mas aí é o caso de gestão. Eu estou aqui aberto para ajudar, estou aqui empenhado nisso. E, junto com o Coronel, a gente sempre debate aqui sobre o esporte, sobre o turismo, nessa comissão tão importante, não é isso, Coronel? Muito importante. Eu falo que os dois são ferramentas de transformação. O turismo fomenta muito a nossa economia. Nós somos da região sul, onde nós temos lá grandes atletas. Aqui temos um aqui de Cachoeiro, um atleta campeão. Não, mas eu falo que você é de Cachoeiro. Marataízes, não, velho. Seu tio é de Cachoeiro. Não, tá bom, eu vou dividir então, 50-50. Enfim, nós temos que ainda, pelo visto, que ainda fomentar muito mais ainda o esporte. Espero que na próxima reunião que o senhor tiver aqui, que o senhor já traga dados melhores para Cachoeiro. E a comissão está aqui sempre empenhada em buscar essas informações, transmiti-las, não é isso, Coronel? E transmiti-las. E, claro, eu, como vice-presidente, fico feliz em saber que Cachoeiro e o sul do estado está sendo muito bem atendido, e seremos ainda muito mais, eu tenho certeza disso, com o empenho meu, do Coronel, de todos os deputados, e, claro, do eminente secretário Nunes, que sempre nos atende lá com alegria e com satisfação. A gente está sempre lá cobrando, pedindo algo, não é isso, secretário? E, na medida do possível, sermos atendidos. Então, é isso, e obrigado, Coronel. Obrigado, Alain, pela participação, pela sua presença. Nós fizemos a leitura de alguns projetos de leis, mas que, em razão do tempo, nós deixamos para serem apreciados em outro momento, né? Nós entendemos a importância, inclusive, do assunto, do tema desporto para o Espírito Santo, principalmente porque ele está intimamente ligado ao turismo. Todos os eventos esportivos, ele, por menor que seja, ele fomenta o turismo no estado do Espírito Santo, aluguel de um apartamento, um quarto de hotel, um abastecimento de um veículo, a compra de um artesanato, a pessoa que vai para o evento e vai e compra uma roupa. São diversos outros segmentos que são mobilizados através de um evento esportivo que gera o turismo. E o turismo é uma fonte limpa de geração de emprego, renda, de oportunidades para o Espírito Santo. Portanto, esse link que o Alain falou é muito importante. Nós gostaríamos de reforçar o pedido para que nós tenhamos um representante da Comissão de Turismo e Desporto dentro do Conselho Estadual de Esporte. Eu estive lá na secretaria e, na oportunidade, nós tivemos oportunidade de falar isso aí. Eu não sei que ponto está, é muito importante, haja vista que nós até hoje tivemos a CESPORT funcionando, a Comissão de Desporto também aqui funcionando, mas que nós somos integrantes do Estado do Espírito Santo, somos pagos também pelo imposto que os cidadãos pagam. Então, nós não temos que ter ações isoladas, e sim ações que convergem para o interesse público. Haja vista até que, sobre bandeira partidária,
nós temos que deixar isso à parte e pensarmos aqui o que é bom para o turismo, o que é bom para o esporte, sem radicalismo. E isso sim, isso fortalece, isso amadurece, isso vai na direção do que a comunidade capixaba espera de nós como servidores. Isso é muito importante, né? E até a própria formação da comissão. Como o senhor falou, né, nós temos alguns integrantes aqui da Comissão de Turismo e Desporto, está faltando a Tatiana, que ela, na data de ontem, acredito que ela se submeteu a uma cirurgia. Então, nós não fizemos as orientações, as indicações para que sejam pessoas aleatórias, sim, com só um comprometimento político, ou pessoas que nós nem conhecíamos. Mas não. Se nós queremos um encaminhamento de políticas públicas direcionado àquelas atividades, nós temos que ter pessoas que tenham conhecimento, tenham direcionamento, tenham a responsabilidade com aquelas políticas públicas. Seria um contrassenso da gente fazer diferente. Por isso, a nomeação de todos os integrantes da Comissão de Turismo e Desporto ter habilidade e vocação nos temas propostos, né, pela comissão. E a sua prestação de contas aqui, ela veio na direção de informar a sociedade capixaba de todos os avanços que já estiveram, né? Nós gostaríamos de perguntar assim, qual que é o orçamento anual da CESPORT, né? Se o senhor puder, eu vou falar algumas considerações, depois, se o senhor quiser, pode responder em bloco, né? Com relação ao orçamento, com relação à interiorização, que a gente viu ali, de 78 municípios, praticamente está presente em 72, 73 municípios, né? Em algumas atividades, às vezes assim, não naquela atividade, mas em outra, com certeza nós podemos afirmar que está presente nos 78 municípios. Mas a seu planejamento com relação à interiorização do esporte. Outra observação que nós fizemos foi com relação à inclusão do esporte para portadores de transtornos. É muito importante nós abordarmos esse tema, porque é uma parcela significativa de nossa sociedade, que está nas escolas, está em diversos ambientes, ele precisa ser acolhido com as políticas públicas. Então, nós vemos nas próprias escolas que são desenvolvidas atividades escolares, existe um acompanhante, um cuidador que fica com esses portadores de algum tipo de transtorno. No entanto, no esporte, nós não temos o mesmo encaminhamento, a mesma adaptação de um esporte direcionado a quem tem o transtorno. E nós sabemos que eles têm habilidades específicas e precisa ser explorado nessas habilidades. A vocação deles é muito importante e faz parte do desenvolvimento humano, né? Uma pergunta que nós recebemos foi como que assim, as associações, os projetos sociais fazem para se cadastrar e receber materiais para desenvolver os projetos sociais. E, por fim, falar do seu comprometimento, da sua postura em relação a vir aqui na Assembleia Legislativa. Porque muitos secretários ou servidores públicos acham que estão lá para ser servido e não para servir. Então, você desceu lá, digamos assim, do seu trono, que é o secretário de Esporte do Estado, que tem sua relevância, sua significação e sua representatividade, e veio aqui na Comissão de Turismo. Isso demonstra claramente o seu compromisso com o esporte, com o Estado do Espírito Santo, e independente de coloração partidária, para que você veio ali. Então, parabéns, governador Renato Casagrande, pela sua indicação e parabéns a você pelo trabalho que vem realizado. Independente de nós estarmos num bloco partidário independente do governo, nós temos por dever de justiça reconhecer as boas ações e quando ele acerta. E temos que ter a liberdade também, assim como qualquer outro deveria ter, de também fazer nossas observações, nossas cobranças no seu tempo devido. Por favor. Bom, primeiro, agradecer imensamente essa oportunidade, deputado. Assim, até para mim é uma alegria muito grande estar retornando novamente a essa comissão. Eu já, como foi bem dito, eu tive essa experiência como deputado. Eu tive um mandato de 2015 a 2018 como deputado e presidi exatamente essa comissão.
né, Comissão de Turismo e Desporto. Então, é uma alegria muito grande estar aqui junto com o senhor, podendo falar um pouco sobre esses investimentos que o governo do Estado tem feito em todos os municípios. Não tem um município que o governo não tem feito esses investimentos no esporte. O ano passado, nós tivemos um investimento de 134 milhões de reais. Em 2023, nós tivemos esse investimento, 134 milhões. Não é pouca coisa, somente direcionado ao esporte. Isso em todos os aspectos, né? Campeões de futuro, entrega de material, entrega de campo bom de bola, enfim, revitalização. É importante dizer isso. De 2000, aí eu vou falar desse segundo mandato, do segundo mandato para o terceiro mandato do governador Renato Casagrande, que é de 2019, perdão, até agora. De 2018 para cá, já foram investidos 430 e poucos milhões de reais, tendo aquilo que a gente observou, né, que teve um período que a gente não investiu tanto por conta da questão da Covid. Então, paralisou quase que tudo no Estado, e o esporte não foi diferente. Então, é um investimento muito, muito importante, né, para o desenvolvimento do Estado, do esporte no Estado, e tem uma projeção de a gente, ao chegar em 2026, aproximadamente em 500 milhões. Isso se a gente não conseguir fazer aquilo que a gente está planejando em fazer. Nós apresentamos uma proposta para o governador do Estado, da gente criar, né, construir um ginásio, ou seja, uma arena poliesportiva para a gente, com capacidade de 12 mil pessoas. A gente já fez essa conversa, a gente já está no processo de construção de um projeto, né, e também aumentar a quantidade de público no nosso estádio, no Kleber Andrade. Ou seja, são 2 projetos grandes, e se a gente conseguir contratar esse projeto até julho, a gente acredita muito que é possível a gente fazer essa entrega ainda no mandato do governador Renato Casagrande até o final de 2026. Ok, com relação à questão dos esportes para os portadores de transtornos e tal, o senhor tem alguma informação que julgar útil para passar aqui para a sociedade capixaba que nos assiste? Então, camarotes. Então, a gente está criando uma rampa que possa permitir esses atletas, né, a ter esse acesso para poder assistir os jogos com mais tranquilidade e tal, dentro desses camarotes. E também estamos criando um camarote específico só para essas pessoas que têm, que são isso aí, principalmente auditivo, né, porque tem uma sala multissensorial. Porque a gente sabe, por exemplo, né, se a gente fizer isso, a gente vai criar as condições, inclusive a gente tem conversado com o pessoal da Mais, justamente para a gente construir essa sala que permita não só essas crianças estarem assistindo os jogos, mas permitir esse convívio, né, dos pais e essas crianças no estádio. Porque muitas delas nunca foram no estádio por conta dos barulhos e tal, então a gente precisa ter essa acessibilidade de construir um local que permita essas pessoas assistirem os jogos. Tá, ok. Você falou sobre acessibilidade, né? Aí a gente gostaria de fazer uma sugestão de nós encaminharmos juntos, assim, através da CESPORT, através da Comissão de Turismo e Desporto, junto à CEDU, para que os professores de educação física na escola, eles possam desenvolver atividades que acolham também os portadores de algum tipo de deficiência ou
dessas pessoas e cidadãos que têm algum tipo de transtorno, para desenvolver habilidades e atividades específicas para eles. Nós sabemos que nós temos que atender em rede, né? Discutir em rede e convergir para o que a sociedade nos indica, que é a necessidade dele naquele momento. E assim, o índice de pessoas com transtorno é muito grande, de alunos cada vez crescente, e nós temos que fazer esse acolhimento dessas pessoas no ambiente escolar e também inclusive que é o esporte. Então fica assim, é uma sugestão para nós discutirmos esse assunto, né? Nós gostaríamos de Deputado, passar. Desde já acatado, aí eu acho que a secretaria provocando isso, né? Uma conversa entre a Secretaria de Esporte e a SEDU, eu já me coloco à disposição para a gente poder fazer esse debate, fazer essa discussão. Um dos nossos projetos é justamente fazer com que a gente tenha continuidade ao Campeões de Futuro para o ensino médio. A gente sabe que os nossos atletas, né, do ensino fundamental, eles têm um período, né, terminado esse período, a gente tem um pouco de dificuldade de dar continuidade ao projeto Campeões de Futuro. Então, a gente quer, não Campeões de Futuro, mas principalmente os jogos escolares. Então, a gente quer tratar essa questão dos jogos escolares também para o ensino médio. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de já conversar lá com o nosso secretário, né, para a gente poder fazer esse debate com eles, porque a SEDU promove os jogos da rede e a gente precisa conversar, a Secretaria de Estado, né, com a SEDU para o desenvolvimento dessas competições. E eu acho que é uma oportunidade tanto para a gente poder estar conversando também sobre essa questão. Ok. Passa a palavra ao nosso amigo Léo, para fazer suas considerações. Obrigado, presidente. Inicialmente, gostaria de agradecer e parabenizar o secretário Nunes pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, porque, como atleta de tiro prático e subaquático de mergulho, nós temos observado o excelente trabalho que a secretaria tem fazendo com programas de Estado. Não são programas de governo, porque, independente de quem quer que esteja ali, os programas terão continuidade, e isso vai facilitar bastante. Hoje nós temos 22 modalidades no Paralímpicos e facilita muito isso. Como conselheiro estadual de turismo, eu tenho uma preocupação muito grande. O nosso presidente, Coronel Wellington, observou bem que tem diversos segmentos que o turismo se envolve junto com o atletismo. Nós tivemos aqui na última Copa do Rio de Janeiro 3 seleções aqui no Espírito Santo, 3 campos, 3 hotéis que foram qualificados, e nós conseguimos observar isso e fazer bonito. Então, o turismo e o esporte andam de mão dadas, sim, com certeza, e isso faz com que o Espírito Santo continue. Ele já está há mais de 20 anos em desenvolvimento, em crescimento, o dobro da média nacional. Então, comparados aí à região sudeste, nós temos aí o Espírito Santo com 78, o Rio com 160 municípios, São Paulo com 660 e Minas com 870 municípios. Aí, deputado Alain, nós vamos tirar aí o selo de capital secreta aí para trazer Cachoeiro na visibilidade aí do esporte. Claro que encarar o Bruno não deve ter sido fácil, né? Mas essas, com certeza, estarão aí trabalhando nesse sentido. Então, parabenizar aí, ô Nunes, por esse trabalho maravilhoso. Você tem experiência aqui nesta casa. Eu lembro que você realmente presidiu essa comissão, e isso faz com que você possa ter a visão interna e externa do que fazer e do que melhorar. Então, nós temos esta preocupação. Pode contar com o turismo no Espírito Santo também de fortalecer o desporto, porque andam de mão dadas aqui nesta questão. Ok? Muito obrigado, presidente. Obrigado, Léo. Você já viu o deputado Alain jogar bola? Não, senhor. Por isso que você está falando. Eu ganhei no sentimento, eu botei pilha de cobrar. Por isso que você está falando que não foi uma tarefa fácil do Bruno, entendeu? Mas não foi realmente não, que ele tem habilidade, tá? Tanto é que ele falou que o prefeito só convocou só a seleção para encarar
pessoal. Com a palavra aí, nosso amigo Bruno. Alain é bom de bola. Né? Eu já sabia que ele ia virar deputado, deixei ele ganhar o jogo. Ele empatou. Eu queria... primeiro, boa noite. Né? Uma satisfação imensa estar aqui hoje presente na Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa. Saudar o Coronel Wellington como presidente dessa comissão, deputado Alan Ferreira, meu parceiro de beach soccer, né, Alan? E o Nunes, meu chefe, né? Tive a oportunidade de conviver com o Nunes, né? Mais do que colaborar com a CESPORT, mas de conviver com o Nunes e perceber o quanto o Nunes tem paixão pelo que faz, né? Pai de atleta, né? Viveu isso dentro de casa, então isso é importante também quando a gente entrega coração, entrega paixão pelo que a gente faz. E aí é um momento muito feliz, Nunes, porque eu nunca imaginei de ser um menino que estava jogando bola na escola, de ter chegado na seleção brasileira, ter feito 10 anos de seleção. Eu nunca imaginei poder estar aqui hoje na Assembleia Legislativa, numa comissão de turismo e desporto, debatendo o futuro do esporte e do lazer no estado do Espírito Santo. Mas nesse processo eu me formei, né, em educação física, eu tive a oportunidade, né, de me tornar um profissional de educação física, me pós-graduei na gestão do esporte. E hoje, Ângelo, estou fazendo um mestrado estudando os efeitos do esporte, né, em projetos esportivos com caráter social. Projetos como esse, Campeões do Futuro, que atendem 22 mil crianças no estado do Espírito Santo. E nos últimos anos eu tive uma experiência muito bacana, oportunizada pela CESPORT, pelo lugar que eu ocupei na CESPORT, que foi... E aí eu tive a oportunidade de entender como é que funciona o esporte, não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Né? Eu e o Leni tivemos a oportunidade de participar do Fórum de Secretários Nacionais, Fábio. Então, é um espaço fantástico que a gente pode aprender, né, com as boas práticas dos demais, com os desafios e dificuldades que os demais estados enfrentam. Logo depois, a gente teve a oportunidade de participar do COSUD, que é um consórcio dos estados do Sul e do Sudeste. Né? 70% do PIB está por aqui. Né? Então, são estados que são referência para todo o Brasil, né, para levar o que a gente discute nos nossos fóruns, né, ajudar os nossos parceiros, as outras unidades federativas com as nossas discussões. E o que eu percebo aqui na CESPORT, que há algum tempo, e fruto das boas administrações do governo estadual, a gente tem uma autonomia administrativa e financeira muito importante, que talvez não todas as unidades das federações não tenham. Né? Então, quando o Nunes fala do orçamento, quando o Nunes fala da possibilidade da gente fazer esses investimentos, de olhar para essas políticas públicas e dar continuidades a elas, é porque a gente tem essa autonomia administrativa e financeira. Mas muito também, faço um parênteses aqui, depende da vontade do gestor, porque a gente também não tem marcos legais no Estado do Espírito Santo fazendo com que as políticas públicas sejam impositivas. Né? Então, depende muito do gestor também. Então, tem que parabenizar realmente o nosso governador Casagrande, porque gosta do esporte, entende o esporte por seus efeitos, né, sociais, mentais, físicos, né, e todas as possibilidades que a gente tem do esporte. Aqui a gente tratou, para tratar rapidamente, já nós estamos numa comissão do turismo e do desporto, da transversalidade do esporte. Né? O Nunes, quando fala dos campos, por exemplo, no interior do estado, a gente está interiorizando a prática do esporte, interiorizando a prática do desporto de rendimento. Como o coronel teve a oportunidade de dizer, a gente tem a oportunidade de trabalhar com outras cadeias produtivas, da gente levar empreendedores para a porta dos estádios, da gente fazer com que os hotéis fiquem cheios, que o cara do Uber faça as suas corridas. E além de gerar trabalho e renda, né? Porque no estado do Espírito Santo a gente não tem esporte de rendimento, são poucos aqueles atletas, né? A gente pode chamar eles ainda de heróis, né? Esses investimentos que a gente faz hoje são investimentos que vão consolidando cada vez mais o estado do Espírito Santo como um estado que investe, né? E gera trabalho e renda para essas pessoas que trabalham no alto rendimento, como eu, que sou profissional de educação física, o Leni também é treinador esportivo. Então, é uma cadeia muito importante que a gente desenvolve no estado do Espírito Santo, olhando pelo esporte de rendimento, e trazendo essa transversalidade do turismo. Né? A gente traz jogos por aqui porque a gente tem um Kleber Andrade com 18 mil lugares. O Nunes tem a expectativa de aumentar esse estádio e torná-lo mais competitivo, né? Para a gente trazer mais gente para cá, mais eventos para cá. Tem a possibilidade da educação também com a transversalidade, que é incrível. O Nunes apresentou um projeto agora para o Vitor, chamado Clube Escola, que é esse projeto que ele está dizendo que a gente vai continuar
na formação esportiva desses adolescentes. Né? É difícil mantê-los na escola, né? Tem até um programa do governo nacional, do governo federal agora para manter essas crianças na escola, mas a gente acredita que o esporte também é uma excelente ferramenta que vai potencializar essa adesão aos adolescentes ao segundo grau. Diminuindo a evasão, é claro. E dizer também que o que a gente percebe ali, o que o Nunes traz para a gente, que é fundamental, talvez não esteja no plano do que a gente perceba que é executável, são essas boas práticas de gestão, deputados. Quando a gente fala de conselho estadual, quando a gente fala de plano estadual do esporte, a gente está efetivamente pensando fora da caixinha. Sabe, o Nunes traz aqui as políticas públicas já consolidadas da CESPORT e pensa fora da caixinha. A gente está pensando fora da caixa. E o que o Nunes traz, e o que a equipe da CESPORT traz, é a adequação do Estado do Espírito Santo à nova Lei Geral do Esporte, que foi efetivada no ano passado. É a Lei 14.597 de 2023. É uma lei que determina um sistema nacional do esporte, é uma lei que determina o sistema de indicativos do esporte, né, para que a gente tenha números, para a gente fazer a gestão se faz com números, o Nunes trouxe muito bem para a gente. E essa lei do esporte determina que a gente, lá na frente, quando os vetos forem discutidos lá no Congresso Nacional, a gente tenha uma relação de fundo a fundo, que a gente consiga, efetivamente, dar sustentabilidade financeira ao esporte, com essa possibilidade do fundo a fundo, como a gente tem, por exemplo, na saúde. Né? A gente vai desenvolver um sistema nacional do esporte. E para que os estados e os municípios tenham esse repasse fundo a fundo e a gente consiga se viabilizar financeiramente, a gente tem que ter plano, conselho e fundo. Fundo nós já temos. E aí a CESPORT agora, de maneira muito inteligente, pensando fora da caixa, promove um plano e promove um conselho estadual. Conselho que vai discutir, que já discute, que é fundamental a participação desta comissão por lá também. Aliás, eu acho que já podem participar, né, como convidados. E o plano nesse entendimento de dar voz para todos, né? Nada sobre nós sem nós. Eu tenho certeza que as pessoas lá em Una, lá em Cachoeiro, ou lá em Marilândia, querem participar da construção do esporte que a gente quer no Estado do Espírito Santo. Então eu só tenho realmente parabenizar a CESPORT, a equipe da CESPORT, nosso secretário Nunes, pelo trabalho que desenvolve à frente da Secretaria de Estado do Esporte do Espírito Santo, e o nosso governador Renato Casagrande pelo apoio que dá e pela sustentabilidade financeira que propõe nesse processo. Agradecer também à Assembleia Legislativa, Nunes, porque daqui vem muitas emendas parlamentares. Pessoal, vocês não sabem, mas a CESPORT é fundamental para a sustentabilidade do esporte do Estado do Espírito Santo. Nós não temos aqui iniciativas privadas e nós dependemos muito do recurso público. Então, vocês, deputados, são fundamentais no direcionamento de emendas para que o esporte do Estado do Espírito Santo possa, através das suas federações, associações, ser desenvolvidos nas suas perspectivas, seja ela do rendimento, da formação ou do esporte para a vida toda. Muito obrigado pela oportunidade. Eu realmente jamais imaginei estar aqui discutindo esporte nesse nível, e eu queria agradecer muito por poder colaborar e pela abertura que vocês me dão nesse momento. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Nós gostaríamos de deixar a comissão aberta a qualquer uma participação sua, tá, Bruno? Qualquer uma sugestão de projeto de lei, de encaminhamento, projetos relacionados à prática esportiva, esse link que nós precisamos fazer dessa transversalidade entre o turismo e o esporte, você fica à vontade, tá? A casa aqui é sua, só vale a pena, só faz sentido nós estarmos aqui se nós tivermos essa abertura, essa integração, essa interação, tá? Nós sabemos, como você falou, que a Assembleia é também uma patrocinadora de diversos projetos, ainda que tímida, porque o Estado do Espírito Santo é um dos estados do Brasil com a maior saúde financeira, a nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento. Isso foi conquistado por muito tempo, por uma gestão sólida que vem sendo desenvolvida no Estado por alguns governantes. Há pouco tempo atrás nós éramos um Estado quebrado e hoje nós temos essa saúde. E nós temos a perspectiva de 2024, a lei orçamentária anual ser em torno de 24 bilhões, 25 bilhões de reais. Ou seja, se nós
tirarmos 1% disso aí, são 250 milhões. Então, assim, o mínimo que o Estado pode fazer em reconhecimento à importância do esporte é investir, não é gasto não, é investir pelo menos 1% da sua lei orçamentária anual na atividade de desporto do Estado do Espírito Santo. Aí a gente vê o Nunes falando que, ao longo dos anos, né, já estão chegando a 500 milhões. Então, assim, definitivamente nós precisamos parabenizar o governador, né, pela sua gestão à frente do governo e à frente também de diversas iniciativas, mas, ao mesmo tempo, sensibilizar para que ele destine pelo menos 1% do orçamento para que o Nunes consiga fazer o seu trabalho ainda avançar muito mais. Não é verdade? Algum dos senhores e senhoras querem fazer alguma manifestação? Por favor, entrega o microfone ali para o nosso querido amigo. César Vieira. Boa noite a todos. Em nome do deputado Coronel Wellington, saúdo a todos os presentes. Quero fazer referência ao deputado Alain, integrante também dessa comissão tão importante, ao Nunes, do qual a cada dia que passa eu viro mais fã, ainda mais agora que eu descobri agora o elo aí do MMA, fiquei mais feliz ainda. Já era fã da família, agora dobrou. Bom, eu sou Paulo César Vieira, eu sou presidente da Federação de Xadrez Escolar. Essa federação, ela nasceu aqui no Espírito Santo com um objetivo, além de divulgar o esporte, poder propiciar às pessoas a sua prática e desenvolver, porque o xadrez é um instrumento de socialização muito grande, porque o xadrez é um esporte barato, ele é acessível à grande maioria das pessoas e ele tem um poder muito grande, só tem benefícios. Tanto é que ele é utilizado aí por vários profissionais, como na inclusão social, como desenvolvimento na escola, né, o obedecimento às regras, a tomada de decisão, ao respeito ao próximo, além de desenvolver todas aquelas matérias que estão ligadas à intelectualidade. Então, nós temos aqui no Espírito Santo um campeão brasileiro e está disputando eventos aí internacionais de matemática, que é jogador de xadrez. Nós temos o campeão pan-americano de deficientes visuais, que é do Espírito Santo. Eu, enxergando, estudando xadrez há muitos anos, tenho uma dificuldade enorme, eu fico imaginando como uma pessoa cega consegue jogar xadrez. É uma coisa assim, é um dom, isso é um dom de Deus. E o xadrez, nós temos utilizado, que nós temos um público aí que começa com 6 anos de idade e ele vai até 90 anos. O xadrez é um esporte que ele propicia uma coisa tão importante que é o seguinte, ele está apto a todos os segmentos, todas as idades, não existe qualquer tipo de restrição de condicionamento físico, né? Às vezes, eu estou vendo lá um comentário, o camarada falou, o Rascaeta, nos seus 20 e poucos anos, já está... Um atleta de alto rendimento e que, assim, com poucos anos de vida, tem assim, uma restrição, né, no seu progresso profissional. O xadrez, de 6 a 90 anos, nós temos praticantes. Nós temos praticantes desde o camarada mais humilde, como o camarada que detém um dos cargos mais importantes do Estado. E, principalmente agora, nós estamos desenvolvendo um trabalho para a prática do xadrez com as crianças com autismo, que a gente agora, não é que não existia esse problema, né? É que o autismo ele começou a ter uma importância reconhecida e isso começou a chamar a atenção. Então, o xadrez ele é um instrumento que você consegue associar ao combate, ao tratamento do autismo, como também do Alzheimer, porque, além de ser um esporte da mente, ele trabalha com a questão da intelectualidade e da mente. Então, nós estamos desenvolvendo, temos muitos alunos e pode ter certeza, jogam muito bem, tá? E, apesar de as suas limitações, eles jogam, são grandes praticantes. E queria deixar registrado que o ano que vem, nós procuramos aí o secretário Nunes, e ele nos recebeu muito bem,
Inicialmente tivemos aqui um contato com o deputado Coronel Wellington e procuramos lá o Nunes, e porque é o seguinte, há 30 anos atrás, nós tínhamos aqui no Espírito Santo um evento brasileiro que nós colocávamos aqui 400, 500 pessoas praticando xadrez. Como não houve assim, o interesse das diretorias que sucederam, nós perdemos esse local de referência para o estado de Santa Catarina. Agora vamos imaginar o seguinte, a equipe que representou o estado do Acre, o professor lá, ele pegou um ônibus com 40 crianças, fez uma viagem do Acre até Florianópolis. Imagina os problemas que ele teve. Agora, o Espírito Santo, além de ser, se Deus é brasileiro, tenho certeza que o Espírito Santo é a sua casa, porque nós estamos numa região tão importante como a região Sudeste. Temos praia, temos montanhas, atendemos a todos os tipos, todos os estados que gostariam de ser o Espírito Santo. Nossa segurança é ímpar, é de uma qualidade excepcional. Nós temos um governo que hoje é respeitado por todos. Hoje o Espírito Santo passou a ser referência. E nós, como a federação, nós queremos resgatar esse evento, que era um evento brasileiro, que hoje está em Santa Catarina, e que tem um grande problema de locomoção. Vocês imaginam o seguinte, pessoas de outro estado têm que fazer, às vezes, 2, 3 baldeações para chegar em Santa Catarina. Por que não o Espírito Santo? 400, 500 pessoas, além da prática do esporte, conhecer as nossas praias, conhecer as nossas belezas nacionais, a nossa gastronomia, que é inigualável, nossos pontos turísticos, e ganha desde aquele prestador de serviço mais humilde, como aquele camarada que está na rede hoteleira, que pratica coisa. Então, esporte e turismo tem tudo a ver. Então, Nunes, eu queria te agradecer pelo apoio que você nos proporcionou o ano passado e queremos aqui fazer um pedido que esse ano, o ano passado, com a sua ajuda, nós trouxemos aqui o grande mestre internacional, o Mequinho. O Mequinho já foi o terceiro do mundo. Ele já foi. Nós conseguimos trazê-lo, foi um sucesso. Nós colocamos 157 pessoas participando dos 5 eventos, um dos quais foi lá no ginásio Paulo Pimenta, e queremos pedir o seu apoio, inclusive, para que esse ano a gente consiga colocar o Espírito Santo realmente nessa rota aí do esporte e do turismo. Obrigado. Obrigado, meu amigo Paulo César, pelas considerações, pela palavra, pela presença aqui. Com certeza, eu tenho convicção que o secretário vai analisar todas as possibilidades viáveis para que seja possível dar apoio a esse evento aí, né? Alguém mais quer fazer alguma consideração? Não tendo ninguém. Alain, quer fazer alguma consideração? Então, nós... sim, claro, à vontade. Oi, deputado. Deputado, eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um convite para essa comissão para participar das nossas reuniões que vão acontecer nessas regiões, para que a gente possa iniciar um processo de elaboração do nosso plano estadual. Até porque, né, ao finalizar essas reuniões, essas conferências que a gente vai fazer, nós vamos apresentar esse plano estadual para a Assembleia Legislativa, para que ela possa ser analisada, né, e ser votada, porque é um projeto de lei que nós vamos estar apresentando, né, ou seja, nós temos que transformar esse plano em lei, né, por um período de 10 anos, ter uma data para que a gente possa fazer a revisão, já estabelecer isso, mas isso vai ser uma lei, né. Então, a gente já gostaria, desde já, fazer um convite para a Comissão de Turismo e Desporto, para participar dessas reuniões que nós vamos fazer nas micro-regiões, para, ao finalizar, a gente já estar em sintonia e, quem sabe, isso facilitar, né, a tramitação dela aqui na Assembleia. Então, esse é o primeiro convite. O segundo é falar das reuniões nossas do Conselho Estadual. Também, né, o nosso Conselho é uma lei, né, então, em 2005, que ela foi criada,
teve um período aí que ela ficou sem, eu não vou falar esquecida, mas, enfim, ela ficou sem desenvolver nenhuma reunião, enfim. Nós retomamos agora mais recente, mas é uma lei. Então, portanto, eu gostaria de fazer um convite para a comissão, para que ela possa participar das reuniões e a gente, logo, a gente apresentar, né, para a Assembleia Legislativa, quem sabe, a gente precisa fazer algumas alterações, inclusive, nessa lei, porque tem algumas federações, né, que deixaram de existir, portanto, elas não participam por conta disso. Então, a gente vai precisar fazer uma reformulação, e nessa reformulação tem a comissão, que foi solicitada, mas também tem a OAB, que também pediu para ser inserida na comissão de esporte, do Conselho, perdão, do Conselho de Esporte. Então, eu queria, desde já, fazer esse convite a vocês, para que vocês possam participar dessas reuniões nossas, e logo a gente está tramitando aqui. As nossas reuniões é toda terça-feira, toda última terça-feira de cada mês. Excepcionalmente, esse mês nós não vamos ter por conta do nosso plano estadual, da nossa conferência que vai acontecer no dia 30, que cai na terça-feira, não é isso? Então, nós não vamos ter, excepcionalmente, esse mês por conta disso. Mas no próximo a gente já manda o convite para a comissão. Ok, obrigado pelo convite. Com certeza, nós recebendo o planejamento com relação aos dias, horários e locais previstos para essas reuniões, nós vamos fazer o máximo de esforço possível para estar presente ou encaminhar alguns representantes, né? Obrigado. Gostaríamos de também, quando essa discussão for feita na capital, se quiserem utilizar da estrutura física que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, com alguns auditórios, fica à vontade. Nós não temos que trabalhar desconectado. Nós gostaríamos de que a CESPORT e a Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa, ela possa ser uma única, apesar de estar em poderes diferentes, um único pensamento, uma única estrutura, e nós colocamos a estrutura da comissão à disposição como se fosse uma extensão da CESPORT aqui na Assembleia Legislativa. A casa é de vocês, tem a liberdade de fazer as proposições. Nós não temos o intuito de maneira nenhuma, de prejudicar ou não darmos os encaminhamentos devidos. Então, toda e qualquer consideração, sugestão, projeto de lei, encontra acolhimento aqui na comissão. Eu tenho certeza que o deputado Alan também pensa da mesma forma, e assim nós vamos realmente estar prestando relevante serviço à sociedade capixaba, que muitas das vezes a comissão ela é tímida, ela desenvolve uma discussão de alguns projetos aqui, também a CESPORT lá, então nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então vamos unir, que eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso tudo é o turismo, é o esporte e é a sociedade capixaba, tá, nós? Nós agradecemos a presença de todos, os senhores, senhoras, nada mais havendo. Nós declaramos encerrada essa reunião, convidamos os senhores e senhoras para a próxima, que será realizada de forma híbrida, extraordinária ou ordinária, no dia 6 de maio, às 18h10, haja vista que a previsão da reunião ordinária da Assembleia é para terminar às 18 horas. Então, nós colocamos esse inteirinho aí de 10 minutos para deslocar da sessão até aqui. Agradecemos a todos os servidores da Assembleia Legislativa, todos os servidores do nosso gabinete, todos os servidores da Comissão de Turismo e Desporto, o deputado Alan, o Nunes, deputado Nunes, o Bruno, o Léo, todos os senhores e senhoras que representam a CESPORT, a Assembleia Legislativa, o mandato de cada um deputado, diversos segmentos aqui representados. Tenham todos uma extraordinária semana. Deus abençoe cada um de vocês, seus familiares, e fiquem todos com Deus. Está encerrada a sessão.